Olá, seja bem-vindo ao Em Pauta desta semana, que discute hoje a cirurgia bariátrica como recurso contra a obesidade. Comigo aqui no estúdio da TV Universitária, Luísa Garlip, psicóloga da obesidade, José Renan, cirurgião bariátrico e também Lília Maria da Silva, assistente social. Lília, você fez a cirurgia bariátrica há pouco tempo. Como é que foi aí o pós e também o pré-operatório? O pré-operatório, eu fiquei praticamente um ano em acompanhamento psicológico, em acompanhamento pessoal, né? Para ver o que realmente eu queria. E o pós-operatório é traumático, né? Você passou por uma cirurgia, e cirurgias, eu acho que no geral já tem essa situação de você entrar para o centro cirúrgico, fazer uma cirurgia independente do motivo já é complicado, né? Seu caso era necessário fazer a cirurgia? Era necessário, eu tinha taxas, né, elevadas, colesterol, pré-diabetes, tinha outros fatores, né? E o que te motivou a fazer essa cirurgia? Eu acho que ninguém é gordo assim porque quer, né? E não só a questão de vaidade, de você ficar, mas é para ter uma qualidade de vida melhor. Entendo. José Renan, hoje, cada vez mais a cirurgia bariátrica vem sendo procurada. E quais os tipos mais indicados? Quais as recomendações para essas cirurgias? Bom, a primeira coisa que é necessário estabelecer critérios para indicar uma cirurgia. E o único critério, o mais usado hoje, é o índice de massa corporal. Quem tem um índice de massa corporal acima de 40 tem uma indicação absoluta para a cirurgia. E quem tem de 35 a 40 deve ter uma comorbidade, como ela já falou, a Lília já falou, colesterol alto, pré-diabetes ou diabetes, enfim, qualquer comorbidade, qualquer doença nesse nível de 35 a 40 é indicativo de cirurgia. Quer dizer que quando a gordura está acarretando vários problemas de saúde, a pessoa precisa fazer a cirurgia? Precisa operar-se. E nesse sentido, quais as mais indicadas e quais as mais procuradas atualmente? Bom, o paciente, às vezes, não é todo paciente que chega e diz eu quero esta cirurgia. Hoje em dia, a internet permite a informação. E o paciente, às vezes, já chega lá com uma informação e solicita um tipo. Mas a mais usada é a cirurgia de Capella, conhecida como cirurgia de Capella. Como é essa cirurgia? É a chamada redução de estômago, em que, através da cirurgia, confecciona-se um estômago pequeno e o paciente vai emagrecer porque come pouco. É bem invasiva, no caso, nessa cirurgia? Todas elas são. Você pode dizer não invasiva ou não muito invasiva, talvez a colocação do balão gástrico. Mas ele tem suas indicações específicas. E nem sempre é a solução, porque ele é temporário. Certo. Luísa, é necessária uma preparação desse paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica? Por quê? Há uma mudança de comportamento? Vai ser uma mudança de comportamento dessa pessoa? A cirurgia, ela mexe em vários aspectos da vida, né, do indivíduo, não só física, mas também emocional. Como a Lilian falou, ninguém é gordo porque quer, né? A obesidade, ela é uma doença e uma doença multifatorial. Então, tem que entender, o paciente tem que compreender quais fatores levaram ele a ter esse excesso de peso, né? O porquê que ele recorreu à alimentação em excesso ou à falta de atividade física, enfim, a esse tipo de vida desregrada que acabou levando ao excesso de peso. Então, são vários os fatores que a gente tem que trabalhar com o paciente, né, para que ele possa compreender e mudar os hábitos também depois da cirurgia, porque a gente sabe que a cirurgia, apesar de ser, na maior parte das vezes, de grande sucesso, tem muitos pacientes que, se não identificarem esses fatores, não trabalharem, né, a questão emocional, depois de um tempo podem ganhar um certo peso. Então, é fundamental que ele compreenda o porquê, né, quais os fatores que levaram ele a ter o excesso de peso. Lília, você teve toda essa preparação aí. Qual a sua principal dificuldade depois da operação?
Você teve alguma dificuldade nesse sentido? Do comportamento alimentar, de reeducação? Não tive dificuldade, porque eu já tive essa preparação, né? Eu fiquei praticamente um ano, fiz todo o acompanhamento psicológico. Lógico, muda, né? Sua alimentação, você fica um período aí pós-operatório somente líquido, você sente necessidade de mastigar, de ter um alimento sólido, né? E depois você sai com amigos para comer, você sai com a família para comer, você está triste, você come, você está alegre, você come. Então muda seu comportamento, por isso que do acompanhamento, né? Mas tem uma reeducação alimentar. O apetite, no caso, é o mesmo depois que você faz a cirurgia ou não? Para mim não é o mesmo, né? Modificou? Modificou. Você não tem aquela fome. Você come porque tem um período de tanto em tantas horas. Você é disciplinada, né? Você já acostumou a fazer esse tempo. Então você, quando vai comer alguma coisa, você já come pouco, então você vai comer com mais qualidade, né? Isso que acontece comigo. Uhum. Mas existem casos que você até conhece que a pessoa foi até aposentada por invalidez. Tem casos que não teve sucesso, né? Tem outras consequências e tem casos de pessoas que já ganharam peso. Então, eu já vi vários casos aí no decorrer até atendimentos meus, né? Uhum. José Renan, nesse sentido aí, de acordo com a pesquisa, mais de 10% da população que recorre à cirurgia bariátrica, volta a engordar. O que o senhor acredita que acontece nesse processo? A cirurgia não foi bem sucedida? O que houve? Não. Primeiro, a cirurgia não é um milagre. É necessário um comprometimento do paciente com toda essa mudança alimentar que vem. E uma reeducação alimentar, saber comer. É possível engordar? Basta comer alimentos calóricos, de fácil ingesta, e que levam a um ganho de peso no pós-operatório. Não sei qual é o percentual dos que voltam a engordar, mas há um número de pacientes que ou não seguem, ou não se conscientizaram de que não querem mais ser obesos, e isto é importante para o paciente, e voltam a comer alimentos calóricos e engordam. Algumas cirurgias, por exemplo, colocação de balão no estômago, isso pode voltar a fazer facilmente com que a pessoa engorde? Alguns tipos de cirurgias são mais práticos para que a pessoa volte a engordar ou não? Todas elas têm o mesmo propósito? Todas as cirurgias visam o emagrecimento. Algumas levam a um emagrecimento maior. As chamadas desabsortivas, por exemplo, são as que mais emagrecem. Mas tem outros problemas. Com a cirurgia, você tem que ter muitos cuidados no pós-operatório, cuidado até o resto da sua vida. Então, todas elas visam o emagrecimento, mas nem todas têm o mesmo efeito. Pois a dificuldade mais comum que você vê presente aí nesses pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, qual que é o maior problema que eles têm após a cirurgia? Alguns pacientes, os que sentem mais dificuldade, talvez eu diria que são aqueles que fizeram a cirurgia pensando que ela é milagrosa, que ela fosse dar conta do emagrecimento do paciente, né, sem que ele se responsabilizasse tanto. Porque chegam lá, já fiz tanta dieta, já fiz tantos processos para emagrecer, né? Mas o paciente não vai deixar de fazer e de se responsabilizar porque ele vai fazer uma cirurgia. Então, eu acredito que a maior dificuldade é daqueles que não se responsabilizaram totalmente na mudança de hábitos, não buscaram atividade física, né? Não fizeram os retornos com os nutricionistas, com o médico, com o psicólogo, para poder compreender toda essa mudança, né? E não ter substituições, porque também o paciente não é só magro que significa ser saudável, né? Tem paciente que às vezes está magro, mas substitui pelo álcool, substitui por fumar, substitui por compras compulsivas. Isso não é saudável para a saúde, né, do Acaba paciente. Acaba se tornando nem da problema família. em outra
Sim, então não é ser só magro que é ser saudável, e para isso o paciente precisa de um acompanhamento. Eu acredito que esses pacientes são os que encontram maiores dificuldades. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com mais informações sobre esse assunto. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO, excelência na graduação. Acordar com os galos, tomar banho de rio, comer fruta no pé, crescer no campo é muito bom. Mas para crescer de verdade, uma criança precisa de educação em uma boa escola. Com o Pronacampo, o governo federal vai construir mais escolas no campo, garantir transporte de qualidade, oferecer ensino profissionalizante, formação continuada para professores e educação em tempo integral. Vai fortalecer no campo um direito que é de todo brasileiro: estudar, ter futuro e ser feliz no lugar onde vive. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Vamos combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão. E cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar. A gente vai fazer bonito. Porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos vivendo um Brasil mais forte juntos. E vamos comemorar juntos também em cada canto do país. Porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. Olá, voltamos a esta edição do Em Pauta que discute a cirurgia bariátrica como recurso contra a obesidade. José Renan, a respeito aí da procura que as pessoas têm pelos médicos e que eles pedem para essas pessoas engordarem alguns quilos antes dessa cirurgia. É uma quebra de regras. Eu não quero acreditar que o médico faça isso. Mas o que pode ocorrer? O próprio paciente tomar uma atitude dessas. Ele chega no médico, é informado que não tem critérios para cirurgia bariátrica, porque ele não atingiu o peso, né, estabelecido como condição para indicar. Aí o próprio paciente toma uma atitude de comer, engordar e chegar às vezes depois ao consultório com um índice maior visando a cirurgia. E Luísa, nesse sentido, as pessoas que voltam a engordar após uma cirurgia bariátrica, e ela geralmente não teve um acompanhamento, uma terapia após a cirurgia? Às vezes ele não faz. E o porquê que ele não faz isso é que a gente vai trabalhar na terapia. Então, se ele não volta, se ele não busca entender, se conhecer, né, e saber os fatores que o levam a se alimentar em excesso ou de maneira errada, ele pode correr o risco de voltar a ganhar peso, ou como eu disse anteriormente, não só ganhar peso, como também transferir, deslocar, né, essa compulsão da comida por alguma outra.
Entendo. Lilian, no seu caso, que foi bem sucedido aí, essa preparação toda que você teve no pré e pós-operatório, a questão do acompanhamento psicológico, isso foi, você teve uma orientação específica antes? Você teve um acompanhamento antes da cirurgia por indicação de alguém? Como é que foi? Outra pessoa me indicou, né? Eu tenho uma amiga próxima que havia fez todo o processo com acompanhamento. Isso que a psicóloga falou é importante mesmo, né? A gente fazer o acompanhamento, fazer todos os retornos, porque tem para o resto da vida, como o Dr. José Renan disse. Você tem todos os acompanhamentos, faz exames periódicos, nutricionista. Isso é para o resto da vida, eu acredito, né? Se você quiser ter uma vida saudável e manter tudo que você passou para não perder, tem que fazer o acompanhamento. Mas eu fui indicada, tive uma indicação bem sucedida, fui orientada, foi tudo dentro do padrão, né? Tudo das recomendações adequadas, no caso. Existe uma lei municipal em Campinas, a 14.524, que determina que todos os restaurantes à la carte ou similares devem conceder descontos ou então meia porção para todos os pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica. Luísa, você acredita que isso convém atualmente ou não? Isso é uma mudança de paradigmas, uma vez que existem pessoas magras por natureza que não têm esse desconto. Na verdade, vai muito mais da conscientização de cada paciente. Eu acho que essa lei acaba favorecendo o paciente no sentido financeiro, né? Poupar o gasto maior pela quantidade de comida que ele vai ingerir, que hoje é muito menor, né? Mas a gente sabe que essa conscientização não é a carteirinha, né? Não é uma lei que vai fazer com que o paciente acabe comendo menos. Então, como você disse, tem pessoas que conseguem, né, ter esse limite. Então, não sei se convém hoje em dia rotular todos os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, dando um desconto, né, no restaurante porque ele fez uma cirurgia. Não sei, é uma discussão que a gente pode prolongar depois. José Renan, como que você vê essa lei? É um auxílio para quem passa por esse procedimento ou uma banalização aí da cirurgia bariátrica? Não, eu entendo que é uma medida econômica. Existem cirurgias restritivas e existem outros tipos de cirurgias, como a desabsortiva, por exemplo. A restritiva, ela impede que o paciente coma muito. Às vezes, uma desabsortiva permite que o paciente coma mais, porque o tipo de emagrecimento é diferente. Na restritiva, o paciente emagrece porque come pouco. Na desabsortiva, o paciente emagrece porque não absorve os alimentos. Então, ele pode comer quantidades razoáveis de comida, porém, ele não aproveita essa comida. Na restritiva, não. Ele come pouco. Esses indivíduos é que serão beneficiados por uma lei dessas aí. Por quê? Porque às vezes ele vai na churrascaria para acompanhar a família. Não é só para ele comer. Que não cabe tanta comida num paciente operado numa cirurgia restritiva. Mas ele vai para comemorar um aniversário, ele vai para isso, e acaba comendo alguma coisa. E é pouco. Ele vai pagar a mesma coisa que um outro que ingeriu mais. Aí é que está a questão. Tá certo. Nesses dois tipos de cirurgia que o senhor indicou agora, que o senhor comentou, quando que é indicado uma e quando é indicado outra para determinados pacientes aí? Tá. Aí, às vezes, a nutricionista detecta uma compulsão alimentar, por exemplo. Aquele indivíduo que tem essa compulsão, às vezes uma cirurgia desabsortiva seja melhor do que uma restritiva. Aqueles indivíduos que gostam muito de doce, por exemplo, você pode escolher uma ou outra de acordo com orientação nutricional, entendeu? Mas o que acontece? Quem chega quem vai ao consultório atrás de uma cirurgia bariátrica, ele já teve informações de alguém próximo, de colega de trabalho, sabe? E ele já chega lá com essa informação e pede esta cirurgia. Determinadas pessoas, igual aquela barriguinha de chope que os homens costumam ter, chegam a procurar o senhor para fazer essa cirurgia? Sim. Quem tem uma barriga grande de chope, como se chama, ele é um obeso.
Só que é uma obesidade diferente, por exemplo, e isso ocorre normalmente com os homens. É uma obesidade diferente da mulher. A obesidade da mulher está mais na superfície, abaixo da pele, no tecido subcutâneo. No homem, essa chamada visceral, ela se concentra toda no abdômen. Esta é uma obesidade de grande risco. Por quê? Porque se relaciona muito com acidentes cardiovasculares. Então, ter uma barriga dessa distrofias, e ele tem critérios de cirurgia, ele deve operar-se. É indicado, então. Lília, no seu caso, como é que era? Você fez a cirurgia restritiva ou não? Você tem uma paixão por doces ou não? Não tenho. Eu sou mais sal, mas assim, eu já nunca... todo gordo pensa isso, né? Como que eu engordo tanto se eu como pouco? E na verdade come. Mas hoje eu olho as pessoas comendo, eu penso assim, eu comia desse tanto, porque eu continuo, eu saio com meus amigos, com a minha família, mas assim, quando você disse da lei, eu ainda não fui beneficiada, mas eu procuro, lógico, eu procuro self-service, né? E aí você vai come comer menos. por quilo, né? Mais justo o pagamento. Depois da minha cirurgia, vai fazer um ano, dia 18 de dezembro, eu fui na churrascaria uma vez, para acompanhar amigos. E assim, você vê as pessoas comendo e pensa, meu Deus, será que eu comia desse tanto? Aí que você começa a observar como era. Você come muito pouco. Né? E Luiz, o pessoal que te procura, que faz essa preparação toda, realmente eles alegam que não come quase nada, que não sabe por que engorda, que vai fazer a cirurgia justamente para melhorar o corpo, a forma física, mas a questão psicológica ainda continua de que eu não comia quase nada, como é? Depende, né? Existem vários tipos de pacientes. Tem aqueles que realmente não sabem por que engordam e acham que não comem. Tem aqueles que chegam e falam, né? Olha, eu como muito, eu tenho compulsão, tem certos momentos que eu não tenho controle. Então, conforme a gente vai conversando, vai detectando isso. Tem vários tipos de pacientes. Tem aqueles pacientes que também não são de comer por compulsão, mas passam longos períodos em jejum, depois comem uma grande quantidade de comida, às vezes uma vez ou 2 vezes ao dia, isso também contribui para a obesidade, né? Então existem vários tipos de pacientes, mas tem sim aqueles que não sabem por que engordam e esses vão sofrer depois da cirurgia, porque aí é que vão se dar conta do quanto comiam e se não trabalharem essa reeducação vão sofrer, né? Porque a hora que buscavam a comida, aí não vai poder mais buscar comida como uma fuga ou um apoio, um auxílio, né, para alguma angústia, alguma questão, e aí é que eles vão perceber o quanto eles comiam fora de hora, porque às vezes não era um grande volume, mas era beliscando o dia todo, né? Então, tem vários tipos de pacientes. José Renan, as pessoas que procuram por você geralmente alegam essa questão de que não comem muito, que são obesos porque a natureza assim o fez, como é? Essa história é comum, né? O obeso normalmente fala assim, eu não sei por que eu engordo, não como muito. Mas a obesidade não é só comer muito, tem outros fatores que levam o indivíduo a ser obeso. A genética, principalmente o fator genético. O sedentarismo, a má alimentação errada, tudo isso são fatores que contribuem para isso. Às vezes ele fala assim, eu não como muito em quantidade, mas às vezes em qualidade. E a pessoa que ela é diabética, ela pode recorrer à cirurgia bariátrica também ou não? Ela está fora de contexto? Não, é o seguinte, a cirurgia bariátrica trouxe um grande benefício para o diabético. O diabético magro, principalmente. Por quê? Que todo obeso diabético, ele melhora a sua condição de diabético. Passa a não tomar remédios, ou a tomar menos, ou às vezes não precisa de nenhum cuidado. Então, beneficiou aquele diabético magro, tipo 2, porque ele pode se dar às cirurgias chamadas metabólicas, e não bariátricas, né? As cirurgias metabólicas visam justamente tratar o diabetes. E são cirurgias que foram inspiradas na cirurgia bariátrica. Porque se percebeu que os diabéticos obesos melhoravam o diabetes logo de imediato. 3, 4 dias ele regula
a sua glicemia. Claro que algumas cirurgias, ou a grande maioria das cirurgias, tem esse efeito. Há outras que não. Mas o diabetes, então, é uma indicação para operar. E na hora de procurar um médico para fazer a cirurgia bariátrica, o que o paciente deve ficar atento? Bom, os cuidados são... A primeira coisa é o contato com o médico, o cirurgião que vai diagnosticar, classificar a obesidade. Tem indicação? Tem. Qual é a cirurgia? Essa aqui. O que eu devo fazer para me preparar? Aí se estabelece um planejamento. Uma equipe multidisciplinar vai ver esse paciente. É a psicóloga, é o cardiologista, é o nutricionista, é o endócrino, é o pneumologista, enfim, ele vai passar por uma equipe multidisciplinar para se preparar. É essencial isso, Luísa. Com todos os profissionais, né? Cada profissional na sua área, a gente chama de psicoeducacional, não só o psicólogo, mas todos os profissionais, além de detectarem comorbidades, eles também vão auxiliar o paciente, né, com informações que são de extrema necessidade para que o paciente tenha sucesso pós-cirurgia. Considerações finais, doutor? Eu queria apenas salientar aqui uma coisa, o valor, a importância de um psicólogo e de uma nutricionista ou um nutricionista. A psicóloga é importantíssima no preparo do paciente pré-operatório e é recomendável que ele continue no pós-operatório. Não é isto que acontece com frequência. A nutricionista é um profissional importante antes, mas muito mais importante depois, porque é ela que vai orientar esse paciente. Então, destaca o papel desses dois profissionais no preparo. Toda a preparação, então, é essencial aí com a equipe multidisciplinar, né? Sim. Bom, a Em Pauta de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês e também a sua audiência. E eu volto na semana que vem. Até lá!